11 horas e 49 minutos. Bom dia para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200 no 87.9 na Liberdade FM. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2023. E a partir de agora, no seu rádio na internet, pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo pelo WhatsApp, né? O telefone é o 3633-5401. Falei 3633-5401. Você pode fazer a sua participação, pode trazer as suas informações, as suas reclamações, que eu vou levar aí ao conhecimento das autoridades e de fato vamos ver que vocês conseguem resolver, né? Se não resolver, a gente vai fazer a cobrança, mas pelo menos vamos fazer a cobrança. Então vai reclamando, vai trazendo aí a sua informação. 3633-5401. Agora você vai ouvir aqui a previsão do tempo e eu já volto, porque hoje tem muita informação importante. Ó. Tem um prefeito preso na região, tem prefeitura sendo investigado. Estou agora com o Romildo Antunes, ele que é diretor lá da rádio de Curupá, né, Curupá FM, e está dizendo que estão fiscalizando a documentação na prefeitura. Então estamos tendo essas informações, trocando com as rádios, para entender o que está acontecendo, né? Essa operação do GAECO aí, que já prendeu e já conduziu diversas autoridades para prestar esclarecimentos. Volto já já com essas informações para você. Muita informação acontecendo rapidamente. Falava com o João aqui, ele dizia assim, olha, Cortez, tá mil, tá muita informação num dia só. Vem tudo no dia do fechamento do jornal, ele não vem separadinho, né? Então é trazer essa informação para que você que esteja me ouvindo esteja bem informado do que está acontecendo por aí. Valeu, lembrando, 3633-5401. Vamos ao tempo e à temperatura. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. Dia nublado na região metropolitana de Curitiba e Grande Florianópolis nesta quinta-feira. Nas demais regiões do sul brasileiro, poucas nuvens. A temperatura mínima fica em torno de 7 graus e a máxima prevista é de 25 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura agora aqui pelo site do Clima Tempo, né? Até conversamos lá, que já conversei com os Valcírios, que eles estão tentando vamos fazer a licitação para acertar lá a estação meteorológica. Então, quando não acerta lá, é o Clima Tempo que vai falar para nós. Segundo o Clima Tempo, nós temos sol com muitas nuvens durante o dia, né? E também períodos de céu nublado. Também teremos aqui à noite com muitas nuvens. A temperatura nesse momento é de 20 graus aí fora, né? Está dizendo que você está com 20 graus aí. Temos um vento de 10 km por hora. O sol ele vai se pôr hoje pelas 6 horas e 38 minutos. E, vai se pôr não, desculpa. Ele amanheceu, né? Ele surgiu pelas 6 horas e 38 minutos, mas ele vai se pôr para as 17 horas e 51. Então, faltando ali, bem dizendo, 9 minutos para as 18 horas, o sol já vai se pirulitar, como dizia o falecido Mussum. Ele vai embora, né? E nós vamos ficar solito aqui só com a noite. 11 horas e 53 minutos, então eu falei para você aqui do tempo, falei dessa temperatura, né, esse friozinho que está por aqui, a gente está comentando tudo que está acontecendo muito por aqui. E agora eu quero falar rapidamente para você, é claro, do meu apoiador cultural exclusivo. Quero falar para você do Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E ainda lá você tem né, os benefícios do cartão do Plano Layer. Sim, que te dá desconto aonde? Claro, no comércio local. Então você liga agora para a equipe do Joel lá que está prontinha para atender. Mas quando eu digo para ligar agora, é agora, porque tem plantão e as meninas estão lá, né? É o 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer. O apoio e segurança que toda a família merece.
Mas, ô Valmir, eu já tenho plano, vou ligar para quê? Você vai ligar para saber que tem um desconto. O Fortes, mas eu quero saber como é que funciona o plano. Você vai ligar lá também, no 3626-2568, e elas vão passar todas as informações. Liga lá. Quero falar para você também do WhatsApp do Jorginho, tá com dificuldade ali agora, porque tá passando a obra por frente, mas dá para passar por ali para lavar o carro. Entra em contato com ele lá, que ele lava o seu carro e traz para você. O telefone é 99658-2838. 99658-2838 é o WhatsApp do Jorginho. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Quero falar para você também da academia do Teles, né? Eu não, com essa gripe que me deu esse início de semana, não consegui ir lá fazer aquele exercício, mas vou assim que me recuperar, já vou. Já tô quase me recuperando. Nada que os remédios não deu jeito. Tô meio trancado, aquela voz meio engatada aqui, a voz de nasal que eles dizem, né? Tá aqui engatada no meu nariz, mas daqui a pouco ela desanda. Então, quero convidar você a conhecer lá a Academia do Teles. Vá lá que você não vai se arrepender. E você que já conhece, volte. Porque o Teles, ele tá com todo lá um maquinário novo, tá com tudo uma gestão nova lá na academia dele. Então é importante voltar. Porque lá no Teles é assim, né? Saúde é o que interessa. E o resto não tem pressa. E falando em saúde, falando em academia, para se fazer uma academia, a gente precisa estar bem alimentado. E para estar alimentado, para ter uma comida de qualidade, você vai aonde? Você vai lá no EJ Restaurante. Vai lá visitar meu amigo John, o Dori, vai lá conhecer as cozinheiras Andréia, a Dona Lúcia, porque lá você vai saborear uma comida de qualidade, feita especialmente para você. Então vá lá conhecê-los lá, com certeza não vai se arrepender. O importante é ter um amplo estacionamento, né? Você vai chegar lá, tem um estacionamento grande, vai chegar nesse estacionamento, encosta o seu carro, almoça com tranquilidade, volta para o seu local de trabalho, ou vai para casa, né? Conforme você achar melhor. Mas eu não quero ir lá, como é que eu faço? Vocês podem encomendar uma marmita aí, né? O telefone é o 99641-1323, mas se não me engano até às 11h30, né? Então tem que ser mais cedo para você encomendar a tua marmita. 99641-1323. Vamos ver o que diz o Paulo Rogério. Sempre tem lá o cardápio do dia, né? Vamos lá, tem arroz, feijão, macarrão, aipim, abobrinha milanesa, coisa boa, né? Sobrecoxa assada, miolo da alcatra, não, aí não dá. Aí já é covardia. Miolo da alcatra, eu tenho que ir lá experimentar esse miolo da alcatra. Então tá aí. E quinta-feira no churrasco. Então o pessoal que vai lá no restaurante já tem aquele baita daquele churrascão, né? Olha, eu quero o churrasco que tá aqui na fotografia, porque tá bonito esse churrasco, né? Então vá lá prestigiar que hoje é a quinta-feira do churrasco lá na Áspia. Aquele cheirinho de churrasco lá deixa a gente se faceiro, né? Coisa boa. 11h54, a conversa é boa, aquilo passa rápido. Vamos rapidamente aqui então para o momento solidário e eu já volto. Momento solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Claro, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Fortes. Acho que hoje a live vai, né? Um abraço pro Cauã, ele que fez uma limpeza aí nos terminais dos celulares, que agora vai carregar, tomara que vá mesmo. Então vamos lá, é o seguinte, então vamos continuando aqui falando no Momento Solidário. Quero dizer para você que a vinhetinha, essa filosofia que o Paulo Rogério fala ali, dentro dessa filosofia nós temos aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias. Então se você tiver alguma coisa que você queira fazer uma doação, olha, esse mês aqui, né, me sobrou alguma coisa, que é através do Águias. O telefone é 999788677, porque eles fazem uma assistência, eles cuidam de quem realmente precisa aqui em São Bento do Sul, sabe? Mas, o Valmir, eu me apurei esse mês, acontece, né? Deu uma apurada, liga lá pro Águias também. Você entra em contato com o Águias no 999788677, que o Águias vai te auxiliar nesse momento, se estiver dentro do alcance deles. Outra opção que você tem é a pastoral social na Paróquia São José, aqui do bairro Serra Alta. O padre Claudemir falou que cuide lá em torno de 65 famílias. É muita gente, 63 famílias. Se fizer Visa Scott, já dá quase 500 pessoas aí. E então eles estão precisando sempre arrecadar lá alimentos, alimentos,
roupa, se você tivesse, pode deixar ali principalmente jaquetas, essas coisas, se quiser deixar agora ali na pastoral social, ali na paróquia, na secretaria da igreja, eles estão recolhendo. Então é importante, né? E claro, feijão, açúcar, café, bolacha, não precisa deixar um saco de comida lá, não precisa deixar um kit. Nós que moramos no bairro aí, uma vez por mês, cada um doar 1 quilo de alimento, homem, nós sustentava quem precisa aí o ano inteiro. Como disse, de vez em quando passou ali na frente, deixa um mês eu vou dar uma bolacha, outro mês eu vou dar um café, outro mês eu vou dar um sal, outro mês eu vou dar um açúcar, e vai ajudando a igreja a manter lá os estoques em dia. Qualquer dúvida, você pode ligar no 3635-0685, que o padre Claudemir dá um jeito de lá te abençoar, conversar com você, né? Ele é sempre muito bem sensível a essas questões, né? Então liga lá, 3635-0685. 12 horas em ponto, vou fazer um intervalo e aí eu volto para continuar aqui com meus informes. Liberdade, não dá pra desligar. 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 Deixei travado aqui. CYN 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. Forte Atacadista tem tudo para sua casa e seu negócio. Confira. Café Três Corações tradicional extra forte 500 gramas, 13,69. Composto lácteo Ninho e Ninho Fibras 380 gramas, 18,88. Capa contra filé bovino Friboi a vácuo quilo, 23,89. Cerveja Brahma duplo malte 269 ml, 2,59. E tem a forte do dia. Coxa com sobrecoxa de frango jagualar congelado quilo, 6,38. Atenção cliente Forte Atacadista. Nossa loja estará aberta normalmente no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Casa Pronta Decorações. Casa Pronta agora na Avenida São Bento 1080, fundos da Avenida Veículos, entrada pela Rua do Semox, fone 99716242. Em Rio Negrina, Luiz Shows 307 no centro, fone 97758843. Casa Pronta Decorações, a loja que mais vende forno revestido Planalto Norte catarinense. Casa Pronta Decorações. AEJ Restaurante, aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial, buffet livre com várias opções de saladas e delicioso marmitex, tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram AJ Restaurante. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Só que nós temos que pegar esse que ele tomou um café mais
Vamos lá, 12 horas e 4 minutos. O meu convidado já está por aqui, nosso secretário, querido secretário, né? Não puxo nada pelo nome, querido secretário, né? Tá aqui o nosso querido secretário, está se organizando, estava preparando já ali a pauta. Mas enquanto isso, eu vou ter que pedir para um pouco de paciência, porque eu preciso seguir a minha pauta aqui, pelo menos para dar as notícias do dia, porque hoje o negócio está pegando, né? A cobra está fumando aqui na região, e nós não podemos deixar, eu como gosto de apimentar o negócio, não posso deixar de falar, né? Você vê aqui que primeiro temos a Copa Gazeta, está sendo informado durante o dia, o Almir já gravou a vinhetinha, vai sair, mas então tem as semifinais do masculino e feminino, hoje, quinta-feira, lá no ginásio Anísio Alberto. As semifinais da Copa Feminina acontecem às 19h45. A AD3R de Joinville enfrenta a equipe Pumas de São Bento. Então o pau vai pegar bonito ali. Agora uma coisa que eu achei interessante, eu vou parar aqui na Copa Feminina, porque ontem conversei com o César da Gazeta e o diretor-geral do jornal Gazeta Diário, com um grande abraço para o César e toda a equipe da Gazeta lá, e dizer o seguinte, eu fiquei impressionado, que ele passou um vídeo, e já tinha sido comentado na Câmara de Vereadores lá na última sessão, os vereadores estavam desolados, né? O pessoal estava triste com o que viu, da depredação que aconteceu. Mas bem falar da depredação que aconteceu no Anísio Alberto, eu pensei que essa depredação tinha sido feita às vezes lá nos banheiros masculinos, que vamos dizer, por tradição, quem são os mais, vamos dizer, o pessoal que é mais sem noção, né, somos nós, né, nós, os meninos, né. Então, vou colocar junto, para não dizer que, Fortes, só falo dos outros, não, nós, os meninos que somos mais jaguar, né, vamos falar bem assim. E não, você acredita, meu ouvinte, escuta essa aqui, ó, que o banheiro que foi depredado foi o banheiro feminino? E agora? E agora, José, não tem uma palavra que diz lá, professor, que diz assim, a casa caiu, não, o pano baixou, né? Acabou a peça. Foi depredado o banheiro feminino. Você acredita nisso, Nenê? Ô, Nenê, uma barbaridade, rapaz do céu, eu não vou falar aqui que não, mas eu fiquei impressionado com o negócio. Fiquei, como diria lá o vereador Sabino, fiquei apoplético. Eu sei o que significa esse apoplético aí. Mas olha, me caiu a casa, me caiu o queixo. Se tivesse aquele desenho animado do Máscara, ia cair meu queixo para baixo assim. Fiquei bobo. Me mandaram o vídeo. Aí eu falei assim, vou comentar no meu programa lá. O César disse, não, tá autorizado. Pode pregar a lenha lá. Assim, a lenha também não vão pregar. Mas enfim... Então eu quero que você entenda, se você veja como essa questão está complicada, sabe? O que me deixou mais entristecido nossas lideranças, os vereadores, é o seguinte, que o esporte, geralmente os professores, geralmente os técnicos, né, eles que chamam os técnicos e professores, os professores que fazem, eles orientam lá os desportistas, que eles têm idoneidade, que o esporte ele ajuda em trazer, em construir um cidadão melhor. Mas então está tendo uma falha aqui em algum lugar. Se o professor Matzenbarker estiver me ouvindo aqui, ele vai querer me voar na jugular, né, Matzenbarker? Um grande abraço aí, professor. Mas não é uma crítica assim, nesse sentido. Eu sei que os técnicos e o pessoal que defende o esporte sempre diz, mas nós defendemos o esporte, porque o esporte ele integra as crianças, porque o esporte ele prepara a nossa juventude, ele é o desportista. Mas então o que está acontecendo com o pessoal que está indo torcer lá? Será que não tem esse mesmo entendimento? Será que eles não estão conseguindo levar esse bom exemplo para dentro de casa? Porque as pessoas que estão indo lá prestigiar, parte do princípio que são familiares, são pessoas que já passaram pelo esporte. Por que fazem a pergunta que fica, a pergunta que não quer calar, né? E que fica onde é que está se errando isso? Precisa fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? Será que não é feito esse trabalho de conscientização com os pais, os alunos que frequentam lá o esporte, ou com os desportistas, né? Com as famílias? Nesse caso não é só alunos, porque ali é uma Copa, uma Copa aí que é a mais adulta, mas esse pessoal foi criança, esse pessoal passou lá. A gente acompanha todos os anos aqui em São Bento do Sul, sabe que quem vem do esporte
Ele começa lá desde de criancinha e vai até quando puder jogar mais, até arrebentar o joelho, né? O que eu tenho de amiga que gosta de esporte, tá com o joelho, não joga mais bola, e tô com o joelho arrebentado. Acho que só para de jogar depois que tá com o joelho arrebentado. Mas, se essas pessoas, eles começaram no esporte, eles prestigiam o esporte, eles conhecem a filosofia, será que eles não estão passando pros filhos, pros conhecidos, pros irmãos, pros tios? Não é possível. Então em algum lugar está se falhando isso aí. Algum lugar isso não tá certo, precisa ser revisto. E agora isso vai ter que ser revisto, e não é com força de lei, não é com força de autoridade. Isso tem que ser revisto lá, na hora de conversar com essa gente, na hora de aplicar essas questões. E isso é uma responsabilidade do profissional mesmo, né? Do profissional desportista lá, dos técnicos, dos professores, como eles gostam de ser chamados, né? De fazer essa orientação. Vai ter que partir essa orientação de algum lugar. Como eu disse, eu fiquei mais entristecido. Eu tinha visto que os nossos vereadores ficaram entristecidos, parabéns por isso, porque não tem muito o que fazer, né? Fizeram um repúdio lá, a vereadora Terezinha, presidente da casa, fez abriu um parênteses para falar sobre essa questão da depredação. Eu, como não tive tempo de falar sobre isso no meu programa a semana toda, eu até pensava, as banheiras femininas, os caras brigam, perdem, entram lá e quebram tudo, parece um louco, né? Não devia, mas basicamente a gente tem sempre essa lembrança do esporte, o que já é uma lembrança errada. E no fim, para minha grande surpresa, o banheiro que foi depredado foi o banheiro feminino. Então alguém está falhando aí. Então a falha é lá no começo. Nós precisamos achar lá na raiz do problema, né? Depois que cresceu, para desentortar não é fácil, né? Então tem que tentar descobrir para ver o que dá para fazer. Então eu queria abrir um parênteses nesse sentido, para poder entender tudo o que vem acontecendo e a gente poder fazer alguma coisa para resolver isso aí, né? Não vai dar. E a única solução que tem com relação à questão da depredação é lá no banco da escola. Você faz trabalho de conscientização. Você conscientiza, e quando você enjoar, você vai conscientizar mais um pouco. Porque é só assim que nós vamos mudar. Não tem outra salvação. Não tem outro remédio. Se eu estiver enganado, nós temos aqui o professor Josias depois, que pode até me tentar me corrigir, mas não tem outro remédio. É conscientização e conscientização. Quero falar para você também o seguinte, que a Rede Guapo está contratando um caixa, uma pessoa para fazer a folga do caixa lá, um frentista. É só levar currículo ali no posto Guapo da 25 de julho. Outra questão, o pessoal do sindicato pediu para mim divulgar aqui, os servidores. Declare seu amor por ela. Envie uma foto da sua mãe para o WhatsApp do sindicato que iremos publicar em nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, durante o Dia das Mães. Isso é para você que é associado do Sindicato Servidor Público. Todos que participarem concorrem a uma linda cesta de café da manhã. Olha aí, ó. Gostei da promoção. O telefone do WhatsApp deles é o 47 36 33 62 53. Essa promoção é válida até amanhã. Olha aqui, ó. Não esqueça de dizer seu nome completo e o nome de sua mãe. No caso de a mãe ser você, identifique seu nome do filho, né? Ou filha, pois vale apenas uma foto por sócio. Então entendeu? Essa é uma promoção do sócio Sindicato Servidor Público. Entre em contato lá no WhatsApp deles, 47 36 33 62 63. Sempre o Dia das Mães. Então gostei muito dessa promoção aí, vamos fazer esse trem aí participar. Você que é associado e servidor, começa a participar. Eu achei bem bonita essa iniciativa deles. Olha aqui, outra coisa, que é dia 30 agora do mês de abril, às 15 horas, não esqueça de lá conhecer a história, conhecer mais sobre a Guerra do Contestado e sobre os caboclos, que tiveram seus inúmeros protagonismos aqui na região. Para isso, nada melhor do que um belo teatro. O teatro da segunda jornada caboclo da Chica Peliga. Vamos ver se o Paulinho vai lá assistir, né? Quer ir lá, Paulinho? Você vai lá e vai fazer uma foto para mim. O local é na comunidade Alto da Glória, bairro Colonial. O simbolismo é um simbolismo de luta e conquista. Então a cabocrada aí querem mostrar que estão por aí ainda, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver, de repente nós vamos lá, se desse um tempo, nós vamos lá para prestigiar isso às 15 horas, dia 30, né? Dia 30, que dia que vai ser? Isso vai ser... 30 é domingo, né? É bem isso aí mesmo. 30-feira é domingo. Vamos lá às 15 horas, se eu não me esquecer, para nós prestigiar essa apresentação, esse teatro que acontece lá no Alto da Glória, né?
12 horas e 14 minutos, vamos dar uma pulada hoje aqui para dar uma... Antes de entrar aqui na operação do GAECO, né? Que é a Operação Mensageiro. O GAECO e o GIAC deflagraram a 4ª fase. Já vou explicar para você o que é isso aqui. Mas primeiro eu quero ir aqui pro... Eu quero voltar aqui para nossa participação, ver quem está por aqui. O Roberto, só que será que os meninos não fizeram isso? No banheiro das meninas? Pode, né? Vamos pensar que pode ter acontecido então, né, Roberto? Ele levantou. Você vê, o Roberto falando tantas meninas, tá certo? Ele diz assim, ó, será que não foi os meninos que invadiram o banheiro das meninas? Pois, olha, não duvido, né? Eita, coisa de louco, olha aí. Gostei da lembrança aqui do Roberto. Quem apareceu por aqui também foi o Emílio da Silva. Ele diz assim, ó, as pessoas que não falem mal dos governistas que podem cair do cavalo. Oi, tá certo ali, ó. Não fale mal dos que podem cair do cavalo também. Deu risada, né? Tá certo, Emílio. Preciso ver onde é que você achou essa informação aí pra nós pegar. Deixa eu voltar aqui pro meu WhatsApp, porque às vezes ele dá umas tremidas, como vou dizer assim. Eita porcaria, né? Não tem que arrumar alguém pra me doar um celular aí, porque o troço tá complicado. Vamos, bichinho, vem pra cá. Volta, pra ele tá que nem aquela piada, não volta pra ele. Ele demora pra autenticar tudo, mas ele volta. Né? Quando ele vem com força. Né? Vai ver. Vamos ver o que ele diz aqui. Deixa eu ver aqui. O Vinícius também apareceu por aqui, né? Boa tarde, Bladinho. Estamos na escuta. Valeu, Vinícius. Grande abraço e muito obrigado pela sua participação. Agora deu uma ajeitada aqui. Temos na live muita gente participando. A Célia Silva já apareceu por aqui também, né? Eu tô com a Rosemary dos Santos também, Rosemary dos Santos também. Valeu, Rosemary, muito obrigado pela participação. E o pessoal tá chegando. Mas primeiro, antes de começar com o entrevistado lá, eu quero ir para a Operação GAECO. Então, deixa eu contar para vocês o seguinte: estão sendo cumpridos 18 mandados de prisões preventivas e 65 mandados de busca e apreensão aqui na região, no Planalto Norte, Alto Vale e Vale do Itapocu. A Operação Mensageiro apura suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa, passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. Barbaridade. O Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, é um grupo especial anticorrupção do GAC e do Ministério Público de Santa Catarina. E eles estão cumprindo, nesta quinta-feira, hoje, né, dia 27 de abril, 18 mandados de prisão preventiva, 65 mandados de busca e apreensão. É a 4ª fase da Operação Mensageiro, que apura suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa, passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro no setor de coleta e licitação de lixo em diversas cidades de Santa Catarina. As novas ordens judiciais expedidas pelo TJSC são referentes aos municípios de Imaruí, Presidente Getúlio, Três Barras, Gravatal, Guaramirim, Schroeder, Ibirama, Major Vieira, Corupá. Essa foi terrível. Parece que o prefeito Corupá, segundo o meu amigo, ele está preso dentro da prefeitura lá. Estão juntando toda a documentação, né? Falei com o pessoal da Rádio Corupá. Estão fiscalizando toda a documentação. E acabou de falar que foi levado para Florianópolis. Já entrou no carro do GAECO e já foi conduzido. Então, voltando aqui. Bela Vista do Todo, Braço do Norte, Massaranduba. Os mandatos foram requeridos pelo Ministério Público após a análise dos depoimentos de testemunhas dos investigados e das provas coletadas na primeira fase da operação. A operação também contou com importante apoio do GAECO do Ministério Público no Distrito Federal, que localizou e efetuou prisão de um dos investigados que estava em viagem à capital do país. Então o vereador estava lá na capital e foi preso. Eu vou contar para você quem foi. A investigação está em curso há pouco mais de um ano pela Super Procuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina, que atua em conjunto com o GAECO e com o GIAC, nas apurações de crimes funcionais de prefeitos. Ao todo, até agora, já foram cumpridos 196 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão preventiva. Esta é a 4ª fase da operação
e ainda ocorre em segredo de justiça, por determinação geral. Mas assim que houver a publicidade dos autos, novas informações serão divulgadas, segundo aí o site do Ministério Público de Santa Catarina. Então você veja que o pessoal, eu falo, não tente botar a mão no que não é teu, que vai ter. O nosso Ministério Público está funcionando, está fiscalizando, tem muita coisa para fazer e estão de olho em tudo isso. Agora vamos ver aqui os prefeitos, os mais próximos que foram presos, né? O vereador de Três Barras, então, Edmilson Engel, do PSD, é um dos 18 presos nesta manhã de quinta-feira. E lá na quarta fase dessa operação Mensageiro, ele estava em Brasília junto com o presidente da Câmara, Abrão Mussi, da União Brasil, cumprindo a agenda política, quando foi surpreendido no hotel por agentes do Grupo de Atuação do Combate do Crime Organizado, GAECO. Estava lá em Brasília, menino, mas eu queria saber o que é que foi fazer em Brasília, que é a União Brasil e o PSD. O PSD ainda apoiou esse governo e talvez consiga alguma coisa, né? Mas imagine, pelo menos é um a menos dos corruptos, né, para se incomodar. Já também o Sigboy acompanhou o GAECO até Florianópolis, né, que é o prefeito aí também de Três Barras. Parece que Três Barras não está tudo enrolado também, então até o pescoço, né? 6 cidades do norte catarinense foram alvos aqui dessa operação Mensageiros, né? Então já falei todas elas aqui. Aqui de Curupá foi decretado então a prisão de Curupá do Luiz Carlos Tamanini e do vereador Edmilson Engel, que eu já falei. Então o prefeito de Curupá também foi conduzido, tem a confirmação agora lá da rádio de Curupá, né, que foi levado mesmo para prestar informações, né? Então o Tamanini, MDB, foi para a fita. Então tá caindo aí essas lideranças, espero que com a queda dessas lideranças corruptas surjam aí pelo menos lideranças novas, né, para que tragam aí uma administração pública melhor e uma administração pública que não nos dê essa tristeza, né, essa questão de se favorecer. Não favorecer o usuário, não favorecer quem favoreceu o bolso deles. Vamos falar um pouquinho da Câmara de Vereadores rapidinho, antes de eu encerrar esse bloco para falar com o meu entrevistado. O pessoal já está atento ali, todo mundo quer escutar o Josias Solar, ele vai falar daqui a pouco. Eu quero falar que eu tive lá na segunda-feira na Câmara de Vereadores. Eu não tive na segunda-feira porque eu estava com gripe. Como é que eu tive lá, Fortesca? Mas eu já estou aqui viajando. Eu estava em casa, convalescendo, mas estava assistindo lá a sessão da Câmara. Então eu fiz ali pelo menos um destaque da palavra livre, né, do que aconteceu. A primeira que falou foi a vereadora Karen Lili. Ela falou sobre o Conselho Tutelar e apelou para que as pessoas se inscrevam. Parece que está baixo aí a questão da inscrição lá no Conselho Tutelar. Ela contou um pouco da história do Conselho e destacou a responsabilidade dos conselheiros. E falou que as inscrições estão abertas até amanhã, sexta-feira, dia 29. Então o pessoal que tem interesse de ser conselheiro, dá tempo ainda, né? Já o vereador Chicão, da Palavra Livre, ele destacou o problema que se encontra lá o Ecopark. Ele disse que falta manutenção por parte da autarquia do SAMAI. Diz que ele cobrou a responsabilidade, cadê a responsabilidade pelo patrimônio público, né? Destacou aí a falta de banheiro e o abandono geral que acontece desses banheiros. Lá no Ecopark, desculpe, né? A visão do vereador está lamentável, né? Cobrou aí também essa questão que precisa ser feita uma ponte lá, diz que está abandonado e o pessoal não se vira. Diz que a administração abandonou o Ecopark, que é tão prestigiado aqui pelas pessoas aqui do município. Então alguém precisa apurar isso aí, fez a denúncia, né? Então tá certo. Já a vereadora Carla, e líder do governo, respondeu ao vereador Chicão, diz que a preocupação não pode ser seletiva. Enquanto ela assim, não pode ser seletiva, ela tem que ser uma preocupação mais ampla com o município todo, na visão aqui da líder de governo, né? Ele diz o seguinte, isso foi com relação lá às colocações do vereador Chicão. Mas ela destacou também o aniversário de Rio Negrinho, então meus parabéns, né? E falou da importância do consórcio Quiriri. Isso foi importante que a Carla falou. Então, e alertou que está acompanhando a Defesa Civil. Eu achei bem interessante essa parte aqui da vereadora Carla,
um problema que tem ali próximo ao Recanto Bundstrasse. Parece que tem um barranco ali que está para ceder a qualquer momento. Então, procurando prevenir isso, ela se deslocou lá com o pessoal da Defesa Civil, fizeram uma avaliação da região e agora vão tentar encaminhar alguma coisa para tentar minimizar esse efeito antes que aconteça um mal maior. Então está fazendo esse trabalho de prevenção também a líder do governo aí, doutora Carla Hoffmann. Já a vereadora e presidente da casa, Zuleika, na visão da vereadora, cada secretaria faz o possível para conduzir a pasta, né, diz assim, aí das secretarias aqui do município. Destacou que tem que se voltar para o futuro para buscar, para melhorar ainda mais as pastas e o gerenciamento da questão pública. Sugeriu que as secretarias acompanhem aqui, né, e que tragam as suas necessidades para a Câmara de Vereadores, para que haja um acompanhamento melhor dos vereadores por parte aí do que está se passando e para que possa ser, de uma forma ou de outra, os vereadores possam auxiliar através de ideias, alguma coisa, para poder resolver o mais rápido possível. Também destacou a questão do aniversário e parabenizou o Rio Negrinho pelos 143 anos, então não deixou registrado lá, né? E aí entrou naquela denúncia que eu falei, da depredação do banheiro no ginásio Anísio Alberto, que eu fiquei bem sensibilizado e depois eu me assustei de descobrir que o banheiro que foi vandalizado foi o banheiro feminino. Então foi que foi colocado aí, a lei colocou na palavra livre. Já o vereador Paulo Zévica relembrou sobre o redutor de velocidade em frente ao Eco Park, ele já fez lá o pedido, né? Falou que a iluminação do trevo agora foi comunicado que deve ser feito pelo município de São Bento do Sul e que já está sendo corrido, então com um projeto, está se preparando um projeto para pedir essa iluminação pública para iluminar aquele trevo novo, que por mais que o trevo seja do Estado, mas a implementação ali da luz, né, a implementação e da iluminação do trevo tem que partir aqui do município e ele vai estar muito atento para cobrar todas essas questões. Ele pediu para que se agilize algumas indicações suas lá no bairro Rio Vermelho e também falou da pavimentação da rua Alberto Torres, que eles estavam tentando lá 2 km, mas parece que agora, na visão dele, vai ser 1 km e vai estar bom e não tem muito o que fazer, né? Bom, pelo menos é 1 km que vai ter de asfaltamento, que é o compromisso do prefeito. Já o vereador Sabino disparou, né, que trabalha com pauta, deixa eu ver aqui, ó. E lembrou que dia 24 foi o dia do chimarrão. Você vê que coisa boa, né, Sabino? Nem eu nós tomamos chimarrão e esqueceu. Ele lembrou que dia 24 foi o dia do chimarrão e dia da Libra, né? Ele sacou que aqui no Brasil a Libra tem 21 anos. O pessoal que trabalha com Libra já está fazendo há 21 anos. Lamentou aí, depois o Josias pode fazer um comentário, lamentou a questão da segurança das escolas, mas eu conversei, depois vou entrar nessa questão da segurança da escola, conversei ontem com o Detru, e o Detru disse que estava fazendo a segurança da escola. Lamentou a questão das crianças da escola, destacou aí, deixa eu ver o que mais que ele destacou aqui, ó. Claro, falou aí das vias públicas, falou de uma via pública que está com um problema, que é a Lércio Virtuoso aqui na Xerém. Diz que tem uma moradora. Essa denúncia do Sabino foi uma denúncia muito forte. E essa aqui eu achei interessante, por isso que eu destaquei. Parece que tem uma mulher ali que precisa precisa de tratamento de câncer e ela faz tratamento oncológico. E é um final de rua e não está conseguindo ninguém para ir lá fazer esse trabalho para acertar esse canto de rua para ela lá. Então o Sabino denunciou tudo isso, disse que não está sendo resolvido e que vai ao Ministério Público para tentar resolver essas coisas. Já o vereador Darlan, né, que foi o último a usar a palavra livre, ele avisou da audiência pública que vai ter aqui no município, lembrou que visitou o CAPS para saber o porquê que houve aquela mudança do CAPS aqui para o lado do centro, entende? E sobre o aluguel da antiga casa, ele destacou que não teve opção, que tanto o antigo inquilino como o novo inquilino tentaram quando viram que era para a prefeitura, tentaram superfaturar o valor. E aí eu dou razão para o vereador, não tem como, né? E o que aconteceu? Aconteceu que agora, então, para evitar tudo isso, eles resolveram trazer de volta aí para o prédio do antigo INSS. Então vai ficar mais próximo da secretaria, deve melhorar aí o atendimento, né, ao pessoal que precisa do CAPS. Ele também lamentou algumas palavras usadas pelo vereador Chicão,
E diz que foi o que se falou dentro da palavra livre. Né? Então tá aí. Vamos agora para liquidar essa questão. Hoje tem sessão da Câmara de Vereadores. Eu estou sabendo que vai ser muito mais polêmica. A gente vai estar lá para amanhã trazer os comentários. Amanhã eu não vou trazer nenhum convidado para trazer os comentários para ver o que vai se desenhar durante a semana. O que eu vi também é que o vereador Darlan esteve ontem em Florianópolis, esteve reunido lá com a secretária de saúde de Florianópolis, então deve ter muita novidade. Quero lá pegar uma conversa com ele hoje, pegar uma gravação para saber o resultado que ele trouxe de lá. Né? Tivemos delegações de São Bento em Florianópolis essa semana. O vereador Chicão também esteve lá com o deputado. Tem muita novidade, né? Vamos trazer todas as novidades para vocês amanhã aqui no Liberdade Notícias. Vamos fazer um pequeno intervalo e aí sim eu volto para falar aqui com o meu convidado. Esta programação tem o apoio cultural de... Esta programação tem o apoio cultural de... Esta programação tem o apoio cultural... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do... Então agora vamos lá, né? Vamos passar a live lá para o nosso convidado. Do afastamento. Eu assim, acho que por parte da nossa Secretaria de Educação está superado esse momento do Chicão. Acho que ali ele vai... Vamos fazer aqui a live diretamente aqui com o nosso secretário, secretário. E depois nós voltamos para falar ao vivo lá pelo rádio. Vamos transferir para cá, que agora hoje vai funcionar. Boa tarde a todos aí, eu agradeço as pessoas aí que estão ouvindo. Eu tenho certeza aí que a gente vem somando com a educação municipal e a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer assunto. Eu tenho um carinho muito grande pela educação, eu sou professor há quase 30 anos e eu tenho certeza que tem muitos professores aposentados, ex-alunos. A gente vem construindo alguma coisa, a gente passa pela vida, eu, vocês, e a gente traz isso com nós, sabe? Cuidar das pessoas, o servidor público faz. E eu tenho certeza que cada um de nós que passa pela educação, falando isso para os professores, a gente deixou um pouquinho de nós. E a gente está aí para relembrar. E eu agradeço a vocês, eu agradeço aquelas pessoas que me apoiam e que acreditam independente das questões políticas. E os nossos diretores, os nossos servidores da Secretaria de Educação. Eu também já fui vereador e eu sei o quanto que é duro a condição de vereador e às vezes quando a gente se expressa na alegria, às vezes causa algumas tristezas, faz parte do jogo. E agora o que eu vim fazer hoje aqui no programa aqui da Rádio Liberdade? É trazer aquilo que é bonito da educação, tentar mostrar o que está sendo feito e o que pode ser feito, e muita coisa ficará ainda para umas próximas gestões para ser feito. Nunca a Secretaria de Educação ou a Secretaria de qualquer outra secretaria do município vai se atingir o 100%. Mas se todos nós fizermos o nosso esforço pessoal, o esforço coletivo de uma secretaria, de toda a secretaria de todo o município e mesmo dos moradores, eu tenho certeza que a gente consegue ir melhorando a nossa condição de vida em São Bento do Sul. Eu sei que agora está a questão da segurança das escolas, tem todas as questões do município, o governo Tomazini está evoluindo muito em São Bento do Sul. São muitas situações históricas em São Bento que estão sendo resolvidas. Talvez as pessoas, assim, quando tem algum olhar, esse olhar tem que ser olhado no todo, o quanto que se avança. E se cada prefeito que passou já pela prefeitura fizesse o que o prefeito Tomazini está fazendo, eu acho que nós teríamos uma cidade hoje passada de 100%. É difícil chegar em 100%, mas se todo mundo tivesse feito, por isso que eu acredito muito no governo Tomazini. O governo Tomazini traz para nós aí sempre novidades. Hoje eu estava andando, fui lá na Garibaldina, uma escola que fui lá com o vereador Hélio e passamos naquele asfalto. Era uma buraqueira lá, aquele asfalto resolveu muitas coisas. Tem muito asfalto sendo feito em São Bento, tem a UPA sendo feita em São Bento do Sul na saúde, tem todas as secretarias têm coisas para mostrar, tem o esporte que está mostrando grandes coisas, sabe? A Secretaria de Obras, o Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Educação.
Eu tenho certeza que no final desse mandato aí vai ser histórico. O prefeito Tomazini é um dos melhores prefeitos, já fui vereador, um dos melhores prefeitos, na minha opinião, que já passou. Pode ter algumas pessoas que contrariem, pode ter. Nunca ninguém vai ser o suficiente para todo o 100% da cidade. Mas o que está sendo feito, e se o próximo prefeito ou os prefeitos anteriores fizerem também um pouquinho, a gente vai ter uma cidade muito boa. Um abraço a todos, a gente vai entrar agora. 12 horas e 34 minutos, 12h34, que beleza. Daqui assim, nós fazemos 2 tipos, né? Estamos entrando no ar com o jornal aqui agora, enquanto isso, o nosso convidado já conversar com o pessoal da live, né? Boa tarde, professor Josias. Boa tarde, Forteschi. Boa tarde, ouvintes. Que bom, eu já vi que já fez uma pré-abertura com o pessoal da live, né? Conversando ali com as pessoas que estão acompanhando aqui pela live também. O pessoal vou falar um negócio interessante aqui, me vi agora, o Arnoldo me passou aqui, que já estão arrumando aquele trecho da estrada ali da Matias Nosso, ali para ficar bom, você me mandou depois fazer a matériazinha à tarde, para ficar bom, aquele trecho que está cheio de água, sabe, que dá acesso aqui, já estão com o trator lá, já estão arrumando aquele trecho lá, então é uma notícia boa para quem mora na Matias Nosso. Para ficar bom ali, agora só falta eles fazerem um murinho de contenção e estender a calçada. Se eles estenderem a calçada, ele vai ficar show de bola. Então vai passar até E Forteschi, que o bairro Serra Alta ali, a gente acabou de entregar, acho que a semana passada, algodão doce, que é o nosso CEIM ali. Entregamos lá também a outra 3 unidades ali, e além da melhoria que a gente fez o centro esportivo da Mãe Pedro Cubas. Eu vejo que o bairro Serra Alta está sendo atendido. Eu sei que dá alguns transtornos, sabe? Quando a gente faz obra, dentro das unidades a gente faz obras, aí o pai chega, tá em obras, mas tudo isso é transtorno que depois se supera, sabe? São bons transtornos, né? Que bom que tá no porque a obra é assim. Ninguém faz uma obra, né, Josias? Isso mesmo. Ninguém faz um omelete sem quebrar os ovos, não tem jeito, né? Não tem como fazer isso de jeito nenhum. Mas vamos fazer o seguinte, vamos nessa tua pauta, porque cada vez que você vê que tem muita coisa boa que fica para trás, e nós deixamos de falar, né? Isso que é o problema. Tem tanta coisa boa na secretaria que precisa ser falado, precisa ser mostrado. Vamos falar um pouquinho sobre vamos falar já sobre aquela provocação que eu fiz para ti, sobre a segurança nas escolas. Isso que é importante. Segurança nas escolas, Forteschi, São Bento do Sul, junto com todas as outras cidades, está buscando os caminhos. Isso é uma coisa nova que acontece, dessas invasões que aconteceu em Blumenau, e que isso é corriqueiro lá nos Estados Unidos. O que a gente está se preparando agora? A gente já vinha desde o ano passado investindo em câmeras de monitoramento ligado com a polícia militar e agora com a polícia civil. Eu até acompanhei, estive lá, vi a sala, como funciona, tudo. E agora o que a gente está organizando? A gente vai criar um botão de alerta que vai estar no celular dos professores, eu acredito, de 40 a 60 dias, por os aplicativos, para ter um alerta direto com a Secretaria de Educação dentro da nossa sala de monitoramento e também com a Polícia Militar. Esses alertas vão ser tanto da parte de uma possível invasão, que é um alerta vermelho, né, que vai direto para a polícia e para nós, como um alerta laranja, estou falando em cores, não sei se vai ser essas cores, é a questão do incêndio, que daí as pessoas têm que sair das salas de aula e se retirar da escola, e também um terceiro botão de um alerta, por exemplo, de um acidente. Uma criança tem um acidente dentro de uma sala de aula, lá um acidente meio sério, ou às vezes algum ataque, alguma coisa, ele aciona o botão, a Secretaria de Educação também já sabe, já liga a câmera daquela sala e já aciona ali também a ambulância, o bombeiro e assim por diante. A gente vai tentar diminuir o tempo de resposta em relação a qualquer ocorrência de sala de aula. E a segurança nas escolas, hoje eu estava com o vereador Hélio visitando algumas escolas lá para o bairro Cruzeiro, a maioria delas já colocou o interfone, aquelas que a gente reformou já tem segunda porta, a maioria delas já está pensando nos entornos, a Polícia Militar está visitando as escolas para ver onde que é vulnerável, porque a gente não tinha esse entendimento antes. Eu dou um exemplo ali, a Belinha Feliz, a gente está reformando a Belinha Feliz. Quando a gente fez o projeto lá no início do ano passado, ela está quase terminando agora, aquela cerca ali na frente ela ficou com 1,5 m. Agora, com essas ocorrências, antes de terminar a obra, eu já estou pedindo para trocar a cerca. E a cerca que nós colocamos, eu vou reforçar uma lá do bairro Cruzeiro, em cima de um muro. Vai ser aproveitado. Vai ser aproveitado, então não vai ser descartado. Então agora, todas as obras da Secretaria de Educação, nós procuramos encontrar onde a escola é vulnerável, para poder investir. Mas você veja, Josias, eu concordo contigo isso. Claro que ninguém quer uma
uma tragédia dessa, é uma tragédia, né? Uma tragédia que um louco fez aí, precisa ser estudado, precisa ser entendido, precisa ser psicólogos precisam conversar com essa pessoa. Nós precisamos tentar minimizar. Como é que se minimiza isso? Se minimiza através do quê? Se minimiza através do que eu falava ali no início da conscientização, porque, veja, Josias, o exemplo que eu dava com relação à questão do esporte, onde que vão lá e me depredam um banheiro feminino. Até o rapaz, será que não foi os meninos que foram lá quebrar o banheiro das meninas? Ninguém acredita nisso aí. Isso. Ninguém quer acreditar que as meninas iam lá quebrar, é inusitado, então parece que as coisas perderam-se o controle. Eu ainda acredito, acredito que você também deve partilhar isso comigo, que a questão é nós fazemos também o trabalho de conscientização, né? De tentar conscientizar e conscientizar os pais dos perigos da rede social, do perigo desses robôs. Vamos falar robô, mas o pessoal entende. Então você fala lá no algoritmo, que é algo bonito, mas ninguém entende o que é algoritmo. Eu com o Josias entendeu porque nós estamos no dia a dia, mas senão para nós também é um pouco difícil de entender. Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Você sabe disso. Mas tem muitas pessoas que não entendem o que é esse algoritmo, o que é esse robô. E os pais precisam estar atentos a isso com relação à segurança, porque daí o que acontece? Quando você acessa uma fake news, quando você acessa uma mensagem, aquele aparelho, esse robô que existe dentro do celular, que hoje está mais à mão das pessoas, não é nem o computador, que os computadores as pessoas usam um pouco, né? Agora já está se tornando obsoleto, mas é para nós que eu trabalho. Mas o celular, você pode notar, quando você acessa, você quer, vamos fazer o seguinte, você quer comprar uma calça. Vamos falar um exemplo prático, para as pessoas entenderem. Você quer comprar uma calça, você coloca lá, eu quero comprar uma calça modelo tal. Daqui a pouco começa a aparecer sozinho no teu celular. Então é isso que eu estou explicando para os pais, sabe? Quando o aluno começa a clicar nessas fake news, quando o pai começa a clicar você que está nos ouvindo aqui, o teu celular, independente se você queira ou não, nessa parte desgraçada é inteligente. Ele já começa a jogar para você informações nesse sentido. E aí ele começa a aterrorizar as pessoas. Hoje esses robôs, assim como é usado do outro lado, para fazer propaganda, para vender as coisas para nós, está sendo usado também para ser acompanhado a questão da segurança nas escolas. Por isso que até em São Bento do Sul, o pessoal às vezes não acredita, até os grupos da WhatsApp são acompanhados. Então eu estava conversando com o pessoal da segurança, até os grupos da WhatsApp eles conseguem já monitorar. E dá para fazer, não dá para fazer? A gente sabe que a criança hoje ela está sendo formada dentro das escolas. E a escola ela tem que formar a criança numa cultura de paz, não numa cultura de violência. Quando a gente acompanha a formação de criança, às vezes o pai está em casa, mas a criança entra com nós bem pequenininho, às vezes até lá no berçário, sai com nós lá do 9º ano. Essa cultura tem que ser uma cultura de paz e de respeito com as pessoas. Por isso, respeitar dentro da sala de aula ou fora da sala de aula com uma palavra de respeito e cordialidade gera cordialidade. E às vezes quando você fala uma palavra meio difícil, uma palavra pesada, gera desavenças. Isso acontece dentro da sala de aula, acontece fora da sala de aula. Por isso que no setor de educação, nós professores, ou nós que trabalhamos como profissional da educação, todos eles em geral, precisamos ter as palavras corretas em sala de aula e também usar as palavras corretas fora de sala de aula. Nós não podemos incentivar a violência ou que as pessoas se confrontem em ideias. Então o que eu peço assim o que eu peço para todos nós? Temos que procurar o caminho que forme pessoas, forme a sociedade em São Bento, não numa cultura de violência. Eu imagino agora, nessa questão de segurança das escolas, a gente está colocando agora portão eletrônico, todo aquele sistema de segurança. Só que isso tem que ter um limite. Porque se nós colocar muros de 3 metros de altura, cerca elétrica por tudo que é lado, nós vamos começar a criar prisões e entrar dentro de prisões e dizer que lá a cultura desenvolvida por aquele aluno é uma cultura de medo. Então a gente tem que pensar o que a gente quer para os nossos filhos. Precisamos cuidar da segurança? Precisamos. E temos que ter cuidado. Agora, nós não podemos viver numa sociedade que nós produzimos pessoas que só uma arma resolve. A arma não vai resolver todos os problemas.
Ela pode criar alguma coisa. Colocar uma pessoa armada numa escola é nós dizer, formar a criança, o que vai resolver te dar segurança se você tiver uma arma. E não é a arma. É aqui, ó, é na nossa fala, quando a gente se pronuncia para as pessoas, tem que ter respeito, a criança tem que acreditar, o pai tem que acreditar. Então, nós que somos autoridades, a gente tem que ter respeito e cordialidade. Quando a gente tem esse respeito, a gente passa para os alunos, passa para os professores, e isso amadurece. Isso é a cultura de paz. Nós precisamos trabalhar dentro da sala de aula com os professores, formando essa cultura de paz entre os alunos, que o aluno respeite o colega da carteira do lado, que o pai, quando vem na unidade de ensino, ele vem e respeite o professor, respeite o diretor, não venha lá criticando só por criticar, ele venha também oferecer soluções. Então eu digo para você, pai que está me escutando, a gente precisa encontrar o modelo certo para São Bento, mas um modelo que cria a paz, que forma uma sociedade digna aqui. E se preocupar com a segurança, se preocupar. Mas só dar segurança e não dar formação para as pessoas, não adianta tudo. Não adianta pegar todos os recursos da educação e fazer presídios para aprender as crianças. Nós temos que fazer escola, nós temos que dar ensino, nós temos que formar a sociedade. Eu falo, Fortes, uma coisa para você bem interessante. O pai vai na frente da escola, se sentiu preocupado com a segurança, começa a ir na frente da escola e começou a acompanhar a escola lá de fora. O que aconteceu? Os vizinhos pensaram que eu era uma pessoa que queria invadir a escola, chamaram a polícia. Então, às vezes, assim, quando a gente tomar alguma ação como pai, conversa com a diretora, fala lá, expresse lá, não tome uma ação, porque essa ação pode ser interpretada por outras pessoas de uma maneira errada. Vai que essa pessoa seja confundida com alguém que quer invadir uma escola. E vai que aconteça. A criança também, ela precisa ter essa cultura que ela está num local seguro. Mas o local seguro não é a arma está lá na frente, é o ambiente seguro, é os protocolos, é todo aquele em volta da escola que a gente está querendo criar. Eu acredito muito na educação. Se a gente não acreditar na educação e acreditar que a forma violenta de ter uma arma, ou imagine lá nos Estados Unidos, o professor pode usar uma arma. Olha onde se chegou um país onde que se favorece o uso da arma, até o professor pode usar a arma. Imagine nós aqui em São Bento do Sul, isso é o cúmulo, sabe? Eu não acredito nisso, sabe? Fortes, que eu acho que é muito das pessoas, a gente tem que se unir como sociedade. Né? Mas aí, Josias, passa pelo que você fala ali, com a questão do respeito. Você imagina, a criança ele vem, ele respeita o professor até 7, 8, 9, 10 anos. E depois, quando ele entra ali para a idade da aborrecência, nós falamos, da adolescência, ele parece que perde o respeito por todo mundo. Mas ali que é o papel do pai tem que funcionar. E não está funcionando. Então existe uma falha da sociedade, isso fala em sociedade, não é escola. Existe uma falha nossa enquanto sociedade para gerenciar isso aí, para acertar esse negócio. Por que chega nesse período, nessa fase da vida, entre os 13, 14, 15 anos ali, que algumas dessas crianças perdem esses valores? Mas Fortes, que eu digo assim, a educação tem que ser dada em casa, aquela educação de pai e mãe tem que ser dada em casa do respeito. Mas quando o professor, ele tenta colocar esse respeito da autoridade do professor, alguns pais interpretam de maneira errada, escutam a criança, e a criança, claro, ela vai dar a versão dela. Chega na escola e briga com o professor, briga com o diretor, acha que a escola fez alguma coisa tão errada com o filho deles. Pode até acontecer um fato ou outro de algum professor CCD, mas sempre o professor procura manter a autoridade de professor. Se a sociedade tira a autoridade do professor, a autoridade da escola de agir sobre a criança ela não tem maturidade suficiente, ela vai começar a criar embates com o professor. E aquelas palavras pesadas que às vezes eles podem falar para o professor, e o professor vai se sentindo acuado, e daí em casa não tem aquela educação, que é a educação bom dia, boa tarde, respeito às pessoas mais velhas, tudo aquilo que a gente aprendeu, às vezes em casa o pai não consegue dar. E alguns pais pecam e às vezes, em vez de escutar o professor, escutar a diretora no que aconteceu, ele já vai lá com a versão pronta. Já vai defendendo o filho como o filho não fosse uma criança que está em crescimento, que ele está testando tanto o professor como o pai para ver até onde vai aquela história que ele conta. E às vezes tem que escutar os dois lados. Força. São 12 horas e 48 minutos, vamos fazer um rápido intervalo. Daí eu já volto, porque a conversa está muito boa. E agora nós pegamos aí um ponto sensível da sociedade, a responsabilidade dos pais. Tem que ser isso mesmo. Nesse sentido, a responsabilidade pela segurança dentro da escola também é dos pais. E muito maior às vezes. Por quê? Porque se
o aluno tiver respeito pelo professor, as coisas... Isso. E tem que olhar a mochila do aluno, né? Antes de vir para a escola, e o celular dele que ele escreve também. Com certeza. Vamos pro intervalo, já volto. Acontece que a live está continuando, né? Pessoal, então eu continuando aqui, está no intervalo. Eu quero agradecer que estou olhando aqui no Facebook aqui, o vereador Darlan. Um abraço, vereador. Depois eu leio aqui a mensagem, né? A vereadora Carla. Deixa eu ver, aqui já fugiu. Eu vi o Celcinho, meu amigo. Obrigado, Celcinho, pela audiência. O pessoal da secretaria. A Leila Regina, que está aqui, depois eu leio com calma, Leila, a tua mensagem ali. Eliane Rickel, muito obrigado ali pelas palavras. E eu tenho certeza, assim, juntos a gente pode ir muito longe com o São Bento do Sul. Hoje eu estava com o vereador Hélio nas escolas e eu disse, vereador, a gente pode ir numa escola, a gente está em 26 escolas para 27 escolas sendo reformadas em São Bento do Sul. Se você for naquelas que está sendo reformada, você vai ver muito coisas boas. Agora, se você escolher as outras 20 que não estão sendo reformadas, você vai dizer assim, nossa, a Secretaria de Educação está ruim. Mas se você começar pelas boas, você vai ver. Daí eu levei o vereador Hélio para conhecer a escola Denise. Os alunos usando o Book, ele foi nas aulas de dança, ele entrou nas salas de aula, conversou com os professores, viu o laboratório de ciências. A gente foi na unidade do CEIM Vera Lúcia, que está quase inaugurando. Lá, um espaço enorme, muito bonito, a escola da diretora Leila. Então tem coisas boas. Nós fomos na Garibaldina. A Garibaldina, se você for visitar a Garibaldina, vai dizer, nossa, como a Secretaria de Educação está ruim. Eu fui na cozinha, nas duas cozinheiras, minhas cozinheiras preferidas, até falei para o vereador Hélio, essas cozinheiras sim, ali estão num ambiente que precisa ser melhorado. Então aí meu abraço, vai voltar o programa aí, mas conforme for nos intervalos aqui eu vou conversando com vocês. Horas e 51 minutos, agora sim, né? Vamos ao nosso último bloco, a conversa que está muito boa com relação a essa questão da segurança. Eu peguei nessa vibe, porque é o que está polemizando ainda. Eu pensei que, inclusive, pensei que isso tinha se acalmado, mas não está, está muito ainda, vivo ainda. Muito vivo, a gente está muito vivo com os nossos, como é que diz aí, com os nossos pais, com os nossos alunos, né? Mas eles precisam entender o que se falou com essa questão, de ter a responsabilidade de olhar a mala, olhar o celular, cuidar com essa questão do robô, cuidar com essa questão aí, dessas mensagens que eles recebem e que vai bombardeando a mente dessas pessoas, entendeu? E aí acaba influenciando. E isso é terrível. Então nós precisamos trazer essa educação. Outra questão que eu quero perguntar para você, resolveria ter vigia de volta nas escolas? O que você acha? O vigia, sim, é o vigia de patrimônio. Teria que ter um cargo exclusivo de segurança. Porque quando todos nós que temos uma atividade pública, a gente tem uma função escrita, dizendo assim, qual que é a minha função. E as pessoas se baseiam nisso. Então, o cargo de vigia não é um cargo de segurança. Ele até ficava no portão, controlando a entrada, a saída, mas em caso de uma briga, alguma coisa, ele não tem essa autonomia para fazer isso. Até mesmo assim, o vigia não pode usar arma. Ele não pode atirar. Hoje em dia, quem pode atirar em alguém é a Polícia Militar, que tem essa preparação. E falar em Polícia Militar, o trabalho que a Polícia Militar está fazendo em São Bento do Sul, eu não sei se faz nas outras cidades, mas é um trabalho de excelência. A Polícia Civil está fazendo um trabalho, mas muito sério, na questão de acompanhamento, de atuação, e eles não revelam o que eles estão fazendo, mas eles estão investigando todas as possíveis situações. Acho que não é só no caso de São Bento, mas os bombeiros estão então aliados, o DETRUS está alinhado com nós, a Defesa Civil. Eu acho que a gente está fazendo um corpo de funcionários públicos para tentar mostrar que a gente também, a solução não vai vir de uma única pessoa, numa porta da escola, com uma arma ou sem arma. Eu, dando um exemplo ali, eu vi numa escola ali que tinha um rapaz lá na frente, claro, impõe respeito, mas ele ficar na frente da escola, a parte de trás da escola também está vulnerável. Então,
Então é uma questão de a gente discutir muito isso. Eu sou a favor de todas as maneiras que a gente conseguir fazer segurança nas escolas. Se for optar por segurança, se todo mundo optar por uma segurança, achar que vai ter a solução a segurança armada, e eu ser uma pessoa que eu não acredito nisso, mas se for um voto vencido, a gente pode fazer isso. Mas eu acho que a gente regredir. Eu imagino umas crianças crescendo com uma pessoa lá na frente com uma metralhadora, um dia cada vez vai ter mais arma. Eu assim, pessoal, isso é pessoal, assim. Eu acredito que tem que ter sistema de monitoramento, que tenha que ter monitoria, quem entra, quem sai, quem vai fazer, todas as pessoas da escola precisam fazer parte dos protocolos de segurança, mas a gente partir por alguma coisa que talvez vai dar uma insegurança maior, porque eu vou ter que andar na rua, vou ter que ir na igreja. Eu vou na igreja, quando for na igreja, daqui a uns dias vai ter que ter um segurança armado dentro da igreja, porque é um local público. E essas pessoas que estão com um certo desequilíbrio mental para fazer uma ação dessa, escolher uma escola, mas pode escolher uma igreja, pode escolher um mercado, pode escolher a prefeitura, a Câmara de Vereadores, qualquer um aqui mesmo na rádio. Já aconteceu, né? Agora eu quero dizer uma coisa para você, nós temos que cuidar como a gente coloca, né? Você veja que nós falamos uma palavra ali, desequilíbrio, temos um desequilíbrio emocional. Você falar mental, capaz daqui a pouco o pessoal já ficar cheio de dedos, dolorido, né? Agora você não pode falar mais nada. Nós estamos vivendo numa época na nossa sociedade que você tem que cuidar até tem que cuidar do que fala. Das palavras. E para a nossa geração isso também é um pouco difícil. Nós não estamos acostumados com esse embate, né? Então tá vivendo, o que está acontecendo também é um choque de gerações, se for analisar por esse ângulo. E dependendo... É bom que você deixe bem claro essa questão dos vigias, e claro, né, quem é vigia quer defender o seu, claro. Se puder aumentar a categoria, vai aumentar. Mas nós precisamos pensar se aquilo vai ser aquilo mesmo que vai melhorar. Vai ser eficaz, né? Vai ser eficaz. Não é porque é um momento vamos dizer assim, que está todo mundo assustado, que você vai abrir a ribeira. Entende? É triste o que aconteceu? É triste. O quê? Mas agora que é hora de se acalmar para se tomar as melhores decisões. Você vê que o governo do estado aí falou que ia botar um polícia em cada escola. Não foi o que ele fez? O governo do estado? Do Jorginho? E de repente, opa, peraí, vamos... Por enquanto não colocou nenhuma. Não colocou nenhuma. Ontem eu passei em frente ao Frederico lá, era 11 horas que eu fiquei até mais tarde, agora eu estou mais sozinho aqui, a equipe diminuiu um pouco, né? Mais um, fica só eu, né? Mas enfim, estava aqui até 11h30 preparando as minhas matérias. Eu passei 11h30 da noite, que eu estava indo para casa, e o colégio estava, o Frederico Freire estadual estava aberto, estava tudo escancarado. E aí? Entende? Já que lá o pessoal já se acalmou, né? Lá já não tem mais problema, lá o pessoal já não está mais assustado, lá o algoritmo não está fazendo mais o papel já de assustar esses pais. Ou até mesmo assim, às vezes existe motivação política por trás, assim. Tudo que acontece numa escola municipal, no outro dia vira caso assim tremendo. Quando acontece num caso estadual, que aconteceu num colégio aí do estado recentemente, num caso ali, não, é do estado, daí reclamar do governador, ele está tão longe, sabe? E assim, às vezes acontece na escola particular. Mas aí o diretor lá não é questão. Agora, quando acontece no município, daí, meu Deus, daí parece que caiu o mundo. Mas eu não digo que as pessoas não devem fazer isso. Só que a gente precisa ter cuidado, que às vezes dentro desse processo existe gente que tem interesse, às vezes político, às vezes até financeiro. O que eu recebi de proposta aqui de pessoas da região de colocar guarda armado, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, querendo vender como se eu conseguisse sair contratando todo mundo, né? Tem um processo, tem que ter lei, tem que ter regulamentação. Então tem sempre pessoas assim tentando ver no outro lado um outro ganho. Então a gente tem que ter cuidado. Nós vivemos num sistema capitalista. O sistema capitalista é assim, se eu tenho um negócio, eu quero ganhar dinheiro. Se agora a vibe agora é colocar segurança, é claro que as indústrias de segurança, vamos colocar segurança a cada 50 metros, né? Claro, vou contratar mais gente, vai gerar mais dinheiro. Você não lembra na época da pandemia o que aconteceu com aquelas pessoas que venderam máscara? Uma máscara que valia 50 centavos, chegou a valer 50 reais. Será que as pessoas esqueceram? Será que a memória é tão curta? Não sei se você lembra disso. Uma máscara que valia 50 centavos. O governo chegou a pagar 50 reais cada máscara. Pois é. Então, isso é um... E Fortesque, vamos imaginar assim, em segurança. Eles trabalham 12 por 36. Trabalham 12 e folgam 36.
Ou você trabalha todo dia de 6 horas. Você precisava de 2 em cada unidade, seriam 98. Isso passaria de 10 milhões. E daí eu tiraria 10 milhões da onde? De comprar giz, de limpar a escola, de fazer todas aquelas coisas de escola para colocar na segurança. Eu tenho que tirar de algum lugar. Então, a sociedade precisa pensar de que os municípios do Brasil, eles não têm um banco próprio. Eles dependem do recurso que vem para o município. E quando vem, é uma parcela 25%. Então, não é uma coisa que amanhã eu resolvo. Deixa eu explicar um pouquinho como é que é a Secretaria de Educação. No início, quando a gente chegou, dos 25% da educação, a gente pegou parte do dinheiro e investiu em escola. Reforma de escola, notebook, Chromebook, notebook para professor, e colocou tudo que a gente pôde. As lavadoras de louça, que às vezes a pessoa critica, algumas não estão ligadas ainda, que a gente precisa refazer a questão elétrica, que a gente vai fazer isso. Colocou muito equipamento. Tem dinheiro que vem que é para obra, tem dinheiro que é para produtos, tem para tudo que é lugar. Esse é um orçamento de 25%. Primeiro momento a gente fez obras e tudo, e agora no segundo momento, que começou ano passado, começamos a investir no professor. 20% na regência dos professores Fundamental 2. Se você pegar um professor e perguntar assim, professor, quanto que dá 20% da regência que você não tinha? E ele calcular, no ano vai superar próximo de uns 15 mil reais que ele recebe no ano. E esse 15 mil por professor, isso dá um montante que é tirado dos 25%. É reorganização, é chamado planejamento interno. Nós planejamos para uma coisa e depois colocamos o dinheiro para o outro lado. Na educação infantil do 1º ao 5º ano, dar as horas de atividade para os professores ali, que já tinham a regência, demanda a gente contratar outro profissional para estar na sala na hora da... Isso tirado dos 25%. Isso é planejamento quando a gente fez lá no início. Destinamos primeiro para a parte física e depois destinamos para o professor. Agora foi os 7% para as atendentes. Da onde que sai o dinheiro? Sai dos 25%. O que o secretário de Educação tem que fazer? Replanejar, reorganizar para que o dinheiro sobre para pagar as pessoas. Então, às vezes as pessoas falam, planejamento. Planejamento a gente teve. A gente está em 26 escolas. Fortesc, se nós estamos em 26 e eu já tivesse 26 pronta, eu já estava em 100% das escolas. Pronto. Então o que eu falo? A gente não pode destinar tudo para a obra, porque vai ter que ter o giz, vai ter que ter o notebook do professor, vai ter que ter a TV em sala de aula, cada sala de aula tem uma TV, tem que ter reposição, tem que ter manutenção. Como é que fica? Tem que ser reposto. Então a palavra planejamento para alguns pode ser num pontual, né, de alguma coisa, é igual chegar na minha casa. Você chegar na minha casa, lá a minha casa é um conjunto de vários quartos, cozinha, sala, banheiro, despensa e aquela peça que a gente joga tudo lá dentro e fecha a porta e quase cai na cabeça da gente. Se eu receber as pessoas para aquela sala que está desorganizada lá, e dizer, olha pessoal, entra aqui na minha casa e vai olhar assim, nossa, mas a casa do Josias é um caco velho, está tudo desorganizado essa casa. O que eu faço? A gente não recebe pela sala e mostra todas as partes boas, ou eu recebo pela parte ruim e digo assim, conheça-me o resto da minha casa. E daí eu digo assim, mas a casa do Josias tem uma parte lá que precisa isso. Ele cria uma noção. A Secretaria de Educação, qualquer secretaria, é a mesma coisa. Tem as partes boas e as partes que precisam ser melhoradas. Então, quando você vai visitar uma escola, você também tem que olhar não só aquela parte única, mas também, falta na cozinha, mas e o professor não está com notebook? A outra sala não ganharam equipamento? Então, você tem que olhar o todo e não em partes. Quando eu olho em partes, eu estou interessado num foco, e talvez o foco é para puxar o pensamento das pessoas para aquilo, dizendo que tudo está ruim. A Secretaria de Educação está muito boa, comparado com o que a gente pegou. E a gente quer entregar para o outro secretário que ele continue a outra parte que a gente não vai conseguir. Vai ter partes que a gente não vai conseguir fazer. Mas se todos os prefeitos, todos os secretários, cada um fizer um pouco, lá na frente a gente vai ter aquilo que as outras cidades não têm, sabe? Eles não têm Chromebook. Não tem. Uma questão que você falou que eu achei bem interessante. Como tu disse, existe lá na parte do orçamento que é destinada para investimento em professores, o que é destinado para investimento em aquisição de material. Então, várias questões, tudo isso é planilhado nesse planejamento que vocês fazem. Está aí uma sugestão para os deputados, que daí isso é a legislação federal, né? Aí os pais têm que começar a empilhar os deputados de e-mail, pedindo para que então eles façam uma verba específica para a segurança. Isso mesmo. Aí resolveria isso a educação. Aí sim, então agora nós temos uma verba específica para a segurança. Eu acho assim, a responsabilidade é do governo do Estado da Segurança Pública, está na Constituição. O governador está lá, em vez de ele pegar assim, ele manda o dinheiro para as cidades, assim, invista em segurança. Isso mesmo. Invista em segurança para todas as escolas, independente se é do Estado. Está lá a lei no
coloca, faz a lei número tal, vai ser investir esse do valor aqui que é arrecadado, porque o pai tem que entender que para colocar esse segurança na escola lá, vai ter que ter aumento de imposto. Isso aí. Isso vai ter que vir de algum lugar. O Estado não produz nada, né? Que eu saiba, não tem maquinário para nada. Tem algum maquinário, alguma coisa que faça a produção? Não tem. Não dá para aumentar a produção. A produção deles é aumentar o imposto. Como é que você aumenta a arrecadação? Criando mais imposto. E fortalece que é importante o pai entender assim, ó, segurança pública, a Constituição é função do Estado, não é dos municípios. Quando você começa a trabalhar na segurança pública, você começa a puxar para o município uma função que não é dele. Dá para fazer isso? Dá. Mas quem que tem que repassar esse recurso para os municípios de segurança pública? O Estado. O Estado que tem no imposto que ele recebe a parte que é de segurança. O município, quando ele cobra o IPTU, ele não tem um imposto de segurança, porque não é função dele. Então o governador teria, e o governo federal, mandar recurso para a segurança, e daí faria a guarda municipal, faria um monte de outra coisa, e segurança lá. Então a gente precisa saber de quem é a competência. Vou cobrar do prefeito a segurança das ruas. Isso é a função do Estado. E o município de São Bento, ele é privilegiado com uma polícia militar, que é atuante. Os vizinhos, a rede de vizinhos, é um exemplo disso. A sociedade participa da segurança pública. Quem participa da rede de vizinho, se passar um suspeito na frente, ele já avisa o vizinho, avisa outro, daqui a pouco está lá na frente. São Bento é uma cidade segura, porque as pessoas começaram a se preocupar com a segurança do seu bairro. Agora, se entregasse tudo para a polícia, não daria certo. Você vê, eu sempre faço um elogio à nossa PM aqui, porque a gente acompanha, vindo de longe, né, a gente vê. Às vezes eu vejo a abordagem, sempre com educação, sempre vão lá. Sim. Uma vez eu vi abordando, o caboclo estava podre de medo, nunca me esqueço aquilo lá, pensei, coitado, né? O cara foi lá com paciência, pegou, levou ele, uma barbaridade, mudou as coisas. Mudou as coisas. Não é ruim, sabe? Não é ruim. É bom. E aí eu vi ali o profissionalismo que vem desse pessoal. E eu vi também o carinho, porque eles ficaram preocupados com relação às escolas. Eles fizeram o policiamento ostensivo, fizeram as rondas nas escolas, eles estavam muito atentos a tudo que vinha acontecendo. Só que, como diz, não dá agora também para entrar naquela vibe, né? Manda tudo na nossa PM para cuidar das escolas, enquanto isso, o resto fica tudo e aí como é que fica? E não dá para imaginar que tem aposentado o suficiente para colocar nas escolas. Não tem como, né? Eu dou um exemplo para você. Meu pai é aposentado da Polícia Militar. Ele vai fazer 93 anos. Ele tem condição de estar lá? Claro que não. Nenhum. Quanto aposentado que não tem mais condição? E pelo que eu escutei da Polícia Militar, parece que só tem 5 aposentados assim, que teriam condição de voltar para ativa, porque os outros já estão mais velhos, sabe? Não tem. Eu consegui hoje abrir minha live aqui, então deu bom. Você tem a participação da Leonisa, que eu concordo com o secretário Josias. O governo do Estado é responsável na segurança das escolas. Esse povo que votou nele, é verdade, que deu mais de 70% do Jorginho, que comece a cobrar do governo do Estado. Sim, a segurança é função do governo do Estado. Então tem que mandar os e-mails, tem que ligar, tem que cobrar do Estado, tem que cobrar aí o pessoal que fez campanha pro Jorginho na cidade, porque eles foram lá atrás, né? Então é assim que funciona, isso é verdade. Vamos lá, a conversa é boa, né? Passa rápido o tempo. E a nossa pauta ali, acho que não ficamos no primeiro item. Vamos falar aqui das entregas, então, para finalizar. Vamos fazer sobre. É que a questão da segurança está muito sensível e esse trabalho que você fez aqui é um trabalho também de conscientização, de falar com o pai com relação à questão da segurança. É importante isso para nós. A gente vai também acalmando as pessoas. E Fortes, eu acho que só para concluir a questão da segurança, o governo federal agora ele repassou, já está na conta das EBMs, ainda não dos CEINs e nem para a escola, a verba do PDDE, que é o dinheiro direto na escola. Esse dinheiro direto na escola ele é usado para custeio da escola. Então hoje eu estava falando para uma diretora, o dinheiro quando ele vem para custeio. Tem a secretaria manda um dinheiro que vem direto para a escola, que é para produto de limpeza, para comprar. Só que o governo federal está aumentando esse dinheiro em 48% e está dando uma condição, que esse dinheiro seja a maior parte investido em equipamentos de segurança. Portão, câmeras, essas coisas lá. Então a gente já está dizendo para as pessoas, para quem receber, a gente vai trazer a presidente da PP, diz, além de você também ter que comprar produtos de limpeza, outras coisas que precisam na escola, sei lá, papilaria, essas coisas que podem ser com o PDDE, você também precisa investir com esse dinheiro lá. Não é muito, tem escola que recebe 12, 13, outra 7, outra 8, sabe, outra 5, outra 3, dependendo do tamanho da escola, mas já tem essa... Você vê que a ação rápida do governo federal foi uma ação rápida. Uma ação rápida, em vez de pagar em 2 parcelas, vai passar numa parcela única. O dinheiro vai direto na escola.
Ah, mas vai dar para solucionar todos os problemas? Não, vai dar para melhorar. Talvez vai colocar um interfone, vai colocar uma câmera, vai melhorar um outro portão, vai melhorar uma cerca. Mas é uma ajuda. É uma ajuda. E outra coisa, Fortes, a Secretaria de Educação está entregando, desde a semana passada começou a entregar os produtos de limpeza. Entregamos um papel higiênico, agora entregamos ontem, esvaziamos nosso estoque lá, água sanitária e outras coisas. Hoje chegou os detergentes, chegou um caminhão inteiro de detergente, que eu nunca vi tanto detergente na vida. Que hoje a gente começa a entregar os detergentes. Todo o processo feito na Secretaria de Educação, ele é um pouquinho moroso, por quê? Porque as licitações, ele faz e vem, mas sempre tem. Igual eu digo, se chegar na minha casa num dia perto do final do mês, às vezes eu tenho que estar economizando produtos de limpeza. De repente, no outro mês eu já tenho dinheiro, já compro produtos de limpeza, já estou mais folgado. A Secretaria de Educação ela é um processo mais enrolado para você fazer compras. São licitações que envolvem, mas sempre tem. E o PDDE é um dinheiro do governo federal justamente para dar custeio. Por isso que algumas diretoras até nós pegamos no pé. O dinheiro é para custear a escola. Ele não é para comprar um armário, fazer um armário, não, ele é para custeio. Então o governo federal, quando chega no final do ano que presta conta, ele olha as contas das escolas e vê aquela escola que gastou dinheiro naquilo que é certo, ela dá uma bonificação maior. Ela paga um prêmio. O ano passado, das nossas 48 escolas, 8 escolas foi considerado que gastou dinheiro no lugar certo. Então receberam parcela extra, por ser eficiente. E a gente fala para as diretoras têm que ter um cuidado, tem um manual que diz o que é para você comprar. Então, às vezes, a diretora naquilo lá, puxa, se eu melhorar lá numa sala, um armário, alguma coisa lá, mas o armário não é do PDD, é custeio da escola. Então, os pais imaginam assim que é só a prefeitura, não. É a prefeitura, é o governo federal, e às vezes até o pai, com aquela contribuição espontânea, ajuda a escola. Isso é um conjunto. Então, não dá para você pegar nas entrelinhas e dizer, Secretaria de Educação. Se for numa escola, você pega alguém meio revoltado, vai no teu ouvido, começa lá o prefeito, o Josias, mas é para toda a escola é igual. Então. Você vê que interessante, isso é uma informação bem relevante que você traz. Você veja que veja quanto dinheiro que vem para a educação. E se não tiver esse bom direcionamento, se não tiver esse bom gerenciamento, o que pode acontecer com isso? Porque dinheiro é assim, né? Gastou. Aí não volta mais, né? Depois que foi, eu estava falando com o chefe do PROCON, depois que pagou, para pegar o dinheiro de volta, até logo, né? Josias, vamos falar um pouco então sobre essas entregas da obra aqui do Tic-Tac, na 25 de julho, a Belinha Feliz e a Vera Lúcia do Cruzeiro, né? Isso. Nem vamos entrar no pensamento computacional, vai ter que ser nem vou falar que a gente acabou de entregar a Denise há uns dias atrás, a Basilice, algodão doce uns dias atrás aí. Agora são mais 3 que a gente vai entregar. Tico e Teco, se vocês entrarem dentro da Tico e Teco, vocês vão ver o que é para ser uma escola 100. Vão lá visitar, o pai que vai visitar. Se for olhar Tico e Teco e comparar com a Trenzinho Maluco, que não está reformada, visitem a Trenzinho Maluco e vejam como aquela escola precisa de uma reforma. E a gente está desenvolvendo o projeto e espero que a gente tenha dinheiro para fazer ela. Falo para a diretora. O vereador Célio, ele foi para Florianópolis, vamos tentar buscar um recurso com deputados. Então tem escolas que a gente tem ainda que fazer o nosso trabalho, mas tem escola que a gente está fazendo a Tico e Teco. Vão na Belinha Feliz, lá no início do centenário, ver como é que está ficando a escola. A Belinha Feliz, a Nelise Malon, a gente inaugurou, foi acho que umas 2 semanas, algumas semanas, a Nelise Malon, com aquela quadra, as escolas, tudo aquele... A Pingo de Gênero vai terminar em julho. Então são escolas que a gente está entregando, e se você olhar para essas escolas, é igual chegar na minha casa e atender vocês pela sala. Agora, se vocês for lá na Trenzinho Maluco, a Secretaria de Educação está devendo muito para a educação. Não, todas as escolas precisam de melhorias. Só que pena que eu não consigo fazer as 48 de uma vez só. Vai ser aos poucos, e lá na frente, talvez outro prefeito tenha que continuar. Eu espero que a Trenzinho Maluco a gente consiga, a Garibaldina a gente consiga, a Lúcia Tia que a gente consiga. Pois é, agora o ponto, já é 13, 12 meses, se não está com pressa, vamos lá, vamos para terminar esse negócio. E essa história que foi levantada na Câmara de Vereadores lá, que falou que tem escola que foi feita em terreno que é área verde, isso aí procede? Isso, eu fiquei preocupado. Quase todas as escolas estavam irregular. Agora, recentemente, a gente conseguiu regularizar 5. Porque se pega os terrenos, por exemplo, a Silvio Ives lá, ela estava num terreno onde era a casa e pegava tudo aquilo lá e era verde. Então a gente já conseguiu separar ela e conseguiu organizar. Escolas assim, por exemplo, lá... uma área em área de preservação, APP. Ali é aquela da Avenida de São Bento lá embaixo. Tem uma nascente que não dá 5 metros do muro da escola. E tem que ter um raio de 50. Ela foi construída numa área de preservação. Mas como é que alguém me deixa isso acontecer?
Bom, enfim, não vamos entrar no mérito. Né? Para regulamentar quanto tempo... Eu acho que não consegue, porque daí, na época que não tinha um acompanhamento, uma responsabilidade dos engenheiros, foi feito. Hoje, quando a gente reformou da Avenida São Bento, só reformou, só que não tem como ampliar, mesmo tendo terreno, porque nenhum engenheiro quer colocar o nome hoje num projeto onde está numa área de preservação permanente. Imagine. Então, aquela ali não tem o que mexer. E não tem como mudar a escola? Eu não sei como faria isso, porque são leis federais, tem que ter raio, tem que ter... Agora vem o plano do diretor, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Então tem escola que ninguém quer colocar um exemplo, a outra lá na Vila União. Essa da Vila União era um terreno. Olha o que aconteceu com o terreno. A pessoa tinha uma dívida na prefeitura lá e foi lá e deu o terreno. Isso muito tempo atrás, muitos anos atrás, uns 20, 30 anos. Lá, deu o terreno em garantia. A prefeitura foi lá e fez uma escola em cima, o terreno estava lá em garantia. Só que depois ela foi e pagou a dívida. Ficou o terreno para ela. Então, nós estamos numa escola em cima de um terreno que ainda... Claro que agora a pessoa não vai tirar a escola de lá, a justiça vai... Mas não é oficial da Secretaria de Educação do município, foi uma dívida. Então tem casos assim, tem escola que é mais em cima, tem lá numa baixada. Então as escolas, os terrenos que foram escolhidos ao longo dos anos, foram terrenos assim que não tem muito o que ampliar. Ele foi colocado ali, depois não deu mais tempo, daí abriu mais outro do lado. É só pegar como referência Jaraguá. Jaraguá tem mais de 20 mil alunos, o dobro de escola. E eles têm 60 escolas com CEINS. E nós temos 48 para 10 mil alunos para metade. Nós teríamos que ter uma média de 30 se fosse comparado com Jaraguá. Então a gente conseguiu muita unidade pequenininha e todo o recurso a gente distribuiu em unidades pequenas. Lá eles concentram. Daí, é claro, o professor consegue ganhar mais, aquelas coisas que acabam otimizando o dinheiro. Tem que ser feito um planejamento a longo prazo. A longo prazo. Pelo menos para essas escolas que estão irregulares, vai ter que fechar. Até nós fechamos algumas, assim, que eram pequenas. Eu não tenho mais a intenção de fechar, porque às vezes as pessoas interpretam mal, sabe? Então, o dinheiro público tem que ser cuidado, mas também a gente tem que cuidar. A sociedade, ela quer tudo do lado da casa dela. Ela quer um posto de saúde do lado da casa dela, quer um CEIN do lado da casa dela e quer um ensino médio, tudo do lado da casa dela. A sociedade tem que entender, José, que você quer, mas você não pode criar. Não pode criar, às vezes não dá. O que é legal, e você não pode criar o que é legal. É que nem eu falo a questão do empreendedorismo. Mas o cara é empreendedor, mas não é o que é empreendedor que vai vender o pão vencido. Não é o empreendedor que vai vender você pega assim, por exemplo, a UPA. A UPA vai ser um super lugar de saúde ali. Mas ali a 100 metros, 200 metros tem o posto da 1º de Maio. Tem que fechar o posto da 1º de Maio, não vai deixar o UPA ali do lado. Ali na Benervalda também tem um posto de saúde. Vai fechar 2 postos. Não sei se vai fechar ou reduzir, mas uma UPA com um monte de médico especializado, de repente um monte de posto em volta dela. Daí você precisa montar os funcionários da UPA. Eu estou olhando assim, desculpa, secretário Marcelo, a gente está entrando. Mas a sociedade ela precisa entender que do lado da casa dela não vai ter todas as coisas. Então, a escola, talvez... O que o Estado fez? Não tem agora 5 ou 6 escolas de ensino médio? Ele paga o transporte lá para os alunos ir lá, o Roberto Grande, lá, Frederico, Celso Ramos, Carlos Ebro e Sedup. E para o futuro eles vão fazer um lugar único. Antes eles tinham escola de ensino médio em tudo que é lugar. O que o Estado fez? Colocou tudo lá. E o pessoal reclama do Estado? Não. Mas se nós fizermos qualquer coisa no município, meu Deus, a escola saiu aqui do lado. Então é difícil e tem que ser aos poucos, tem que ser gradativo. Eu quero saber bem certinho essas questões, colocou muito à parte, eu quero um levantamento dessas escolas que tem um terreno irregular. Isso é uma tragédia, né? Isso tem, se eu montar uma relação lá, teve uma relação. Eu quero uma relação, nós precisamos colocar, tem que registrar, colocar isso no jornal, falar o porquê que está irregular, para as pessoas entenderem. Isso é uma tragédia. Porque às vezes um recurso que vem do governo, quando é convênio, quando ele vem, se não tiver regularizado, não recebe. Então o Moisés, o ex-governador Moisés, quando ele fez esse repasse que nem ali para cima, para as escolas, é um processo que passa para nós só o dinheiro e nós administramos e fazemos a obra. Quando volta para o convênio, tem que ter a obra regularizada. Então aquela da Avenida São Bento era uma verba que um deputado lá atrás tinha mandado que teve que ser devolvido porque a área estava em área de preservação, não tinha documentação. Sabe? Chega a ser lamentável. É lamentável mesmo. 13 horas e 18 minutos, Josias, agradeço a participação, a conversa é boa, nós podíamos ir a tarde toda, né? Mas eu acho que foi bem esclarecedor, agradeço mais uma vez ter vindo ao programa. E fica aqui aberto para os povos, vamos marcar já a próxima conversa para as suas considerações. Eu quero agradecer a população de São Bento e eu
eu digo assim, pai, pergunte para o teu filho como é que tá as aulas dentro das nossas escolas. Pergunte para ele sobre pensamento computacional, como que as aulas estão lá, se tem dentro da sala de aula TV, se o professor utiliza o notebook que ele ganhou para fazer uma aula diferente, se eles usam os Chromebook para fazer as aulas. Então pergunte do Matific, pergunte da parte do ensino. O que vai fazer a transformação de São Bento vai ser a escola. Os professores, o professor que está lá dentro da sala de aula, o atendente, se todo mundo trabalhar em conjunto, a gente organiza a sociedade e faz uma sociedade boa lá no futuro. Vamos pensar que que a criança entra lá no berçário com nós e sai no 9º ano, ele tem que estar preparado para o ensino médio e bem formado numa cultura de paz, onde as pessoas utilizam termos corretos, palavras corretas para se referir às outras, ou se referir ao professor, ao diretor, que a palavra, quando ela é muito agressiva, ela agride, ela gera intrigas, ela gera embate, e isso ninguém quer. A gente está num momento de ter paz, de ter organização dentro da tua casa, pai. Você tem que usar palavras que alimentem de coisas boas o teu filho. Não adianta a gente gritar com palavrões com eles, com falta de respeito com eles, ou dizer que o quarto dele é uma porcaria, alguma coisa que vai dar atrito. Nós temos que dizer para as pessoas coisas boas para elas produzir coisas boas. E nós precisamos conversar com o diretor, com o professor da escola. Precisamos alimentar nossas crianças com paz. E essa paz vai levar a todos a produzir, não vai ter embates, sabe? E os embates naturais existem, mas tem que ser com respeito, e esse respeito a gente precisa criar essa cultura no sala dela. Obrigado, pai, por estar confiando na educação do município, que ela não é dessa gestão, ela já vem de outras gestões bem cuidadas. Então a gente está cuidando, e lá na frente a gente vai entregar para outro, e assim a gente vai mantendo São Bento do Sul como ele é hoje. Uma cidade bem segura, que eu considero ela muito segura. Um abraço a todos, obrigado, Fortesc, por esse espaço aí. Inclusive, eu vou pedir para você encerrar a live, eu também já encerro aqui, pode encerrar a live, me faz favor. Eu já quero encerrar com